produção, desde que ele consiga produzir, né? Ele precisa de técnicas, de acompanhamento técnico para tornar aquele solo fértil. Ele precisa de tratores, ele precisa de enxada. Às vezes o cara entra e só tem aquele barraco lá e nada mais. Vai cavar com a mão, vai plantar com a mão. E a semente? Semente é caro. Tem que comprar semente, tem que comprar adubo, tem que comprar fertilizante, tem que comprar um monte de coisa. Ah, você vai falar, ah, mas faz orgânico aí. Tá, até faz orgânico. Precisa de irrigação, precisa do solo fértil para isso, tá? Então, são situações que vivenciamos no país extremamente difícil, né? Extremamente difícil. Não é uma coisa simples de resolver. Às vezes tem lá a propriedade, está até produzindo, mas a estrada para escoar a produção é extremamente precária que inviabiliza, né? Ou não tem nem luz, não tem nem água encanada. Tudo bem que a água você consegue puxar um poço ali, mas e a luz, né? Você precisa de luz para bombear a irrigação, você precisa de luz para guardar os mantimentos, né? Se você, por exemplo, cria vaca lá, tira leite para produção de queijo e não tem luz, como vai produzir queijo? Né? Vai deixar onde? Não tem como, tá? Então, a reforma agrária é regulamentada por lei federal, tá? E consiste em conjuntos de medidas que visem a promover o melhoramento da distribuição de terras mediante modificação no regime, né, de posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e o aumento de produtividade. Ela visa isso, tá? E aí a gente falou da infraestrutura, que às vezes são precárias, né, e não tem os meios técnicos para que a produção ocorra. Já em 1993, né, houve uma outra lei, né, de 8.629, que sancionado pelo presidente, então, Itamar Franco, ao qual passava a ter uma outra visão sobre a propriedade rural, né, como módulo fiscal. Lá atrás, que a gente viu aqui, ó, preste bem atenção que é diferente os termos, tá? Os termos são diferentes. Aqui no Estatuto da Terra, dividiu em módulos rurais, propriedades de 4 pessoas, adultos e tal. Módulos rurais. Não deu certo como a gente viu, né? Começou a invasão pro oeste. Depois foi definido em módulos fiscais, que é diferente, tá? Os módulos fiscais, eles variam de acordo com a região do país. A cada região do país, eles têm um valor diferenciado, tá? A partir desses módulos fiscais, eu vou ter que abrir um mapa aqui de módulo fiscal, porque senão não dá para a gente ter essa noção. Eu vou dar uma pausa, tá? Vou pegar na internet aqui algum mapa sobre módulos fiscais. Preste bem atenção. Só um pouquinho. Só um pouquinho, calma, calma. Vou pausar. Tá pausando. Voltando aqui, eu vou mostrar para vocês agora como funciona o módulo fiscal, tá? Ele é de acordo com a região, conforme o clima, conforme, por exemplo, a produtividade da localização, né? Por exemplo, para você produzir soja que seja economicamente viável, quanto espaço de terra seria preciso para isso, né? Dependendo da região, se a região for muito boa para isso, vai ser menor a quantidade de espaço de terra. Se for muito ruim, péssimo, vai ser maior. Então a gente tem aqui, ó, peguei esse mapa aqui de módulos fiscais do Brasil, tá? Do site da Embrapa. Por exemplo, nas regiões verdes bem forte aqui, ó, como não são áreas boas, produtivas, né? Um módulo fiscal equivale a 100 hectares. Um módulo fiscal é igual a 100 hectares. Agora você pega na região do Mato Grosso do Sul, por exemplo, dependendo da região aqui, ó, no mais clarinho, um módulo fiscal é igual a 5 hectares. Você vê então que é muito variável, tá? No Mato Grosso do Sul, um módulo rural é 5 hectares. Lá no norte, na Amazônia, em algumas regiões, um módulo fiscal é 100 hectares. Tá? Então, isso é o módulo fiscal. Ele é muito variável. Tá? Depende de cada região do país. Vamos voltar aqui. Bom,
A gente já falou sobre a questão da reforma agrária, né? A gente vai continuar falando ainda, e agora a gente chegou no módulo fiscal. Esse conceito é relacionado ao módulo rural médio do município. Então, cada município, cada região do Brasil detém o seu tamanho. Por exemplo, o que caracterizaria um minifúndio, né? Aquela propriedade pequenininha em relação ao módulo fiscal. Ó, minifúndio, imóvel rural menor que o módulo fiscal estipulado para o respectivo município. Ele não falou aqui a quantidade, né, de terra, mas é muito provável que seja até um módulo fiscal. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, quem tem 5 hectares, dependendo da região, se você ter 1 hectare de terra, né, 2 hectares, 3 hectares, você vai ter um minifúndio, tá? Uma pequena propriedade, para se caracterizar uma pequena propriedade, você precisaria ter entre 1 e 4 módulos fiscais, tá? Ou seja, se fosse lá no norte, para você ter uma pequena propriedade, para se configurar uma pequena propriedade, você teria 400 hectares de terra, enquanto aqui no Mato Grosso do Sul você teria cerca de 4, 8, 16 hectares de terras para ter uma propriedade pequena. Tá vendo como é diferente? No Mato Grosso do Sul, uma propriedade pequena se caracterizaria, dependendo da região, 16 hectares. Lá no norte, uma propriedade pequena se caracterizaria 400 hectares. Entendeu o que é módulo fiscal? Basicamente é isso, tá? E assim segue, né? Grande propriedade, até 15 módulos fiscais. Então, só você multiplicar o módulo fiscal de cada região vezes o número aqui, né? Por exemplo, lá no norte, e 15 vezes 100, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, 4 vezes 15, depende da região. E por aí vai, né? De acordo com o Estatuto da Terra, né, classificou imóveis rurais em minifúndio, empresa rural e latifúndio. Tudo está relacionado aqui também ao módulo fiscal, tá? Propriedades com até 600 vezes o módulo definido para municípios, tá tudo aí. A gente não vai entrar mais nesse detalhe. Bom, espero que vocês tenham compreendido pelo menos a questão do módulo fiscal. Tá? O Brasil está dividido em módulos fiscais atualmente. Por exemplo, você quer... Pergunta aí para o seu pai, que é o fazendeiro, o dono de toda a propriedade, pergunta para ele quantos hectares tem a fazenda dele. Seu avô, pergunta para alguém da sua família que tem fazenda, quantos hectares são? E aí você tem que olhar nessa tabela, né, para saber se é uma pequena propriedade, uma grande propriedade ou uma mega propriedade, tá bom? A minha é gigantesca, nem cabe aqui. Bom, assentamento de trabalhadores rurais, ó, você vê que vem crescendo, né? Apesar de ser lento, mas vem crescendo. Passou de 58 mil assentamentos, são aquelas pessoas que ganharam a propriedade da terra, né? A partir da reforma agrária. Passamos aí de 94, de 58 mil para 2010 para 114 mil, né? Pessoas assentadas até esses períodos aí. Antigamente era comum que as pessoas, o MST, né? Como não era muito bem organizado, eles invadiam as propriedades mesmo, eles quebravam a cerca e ia para dentro da fazenda. Atualmente é proibido isso, tá? Caracterizaria invasão, mas antigamente acontecia. Aí aconteceu um massacre em Eldorado dos Carajás, se eu não me engano. Os caras invadiram a fazenda e o fazendeiro lá contratou umas pessoas para matar eles. E aconteceu o maior massacre, assim, digamos, a céu aberto. Bom, ocupações ou acampamentos, né? Só para a gente ter essa definição que eu acabei de falar, né? Que as ocupações elas são irregulares, né? A invasão é irregular. Então, áreas ou propriedades particulares que foram ocupadas de modo irregular por movimentos sociais, alegando improdutividade ou não o cumprimento da função social da terra, no intuito de reivindicar suas desapropriações para fins de reforma agrária. Tá? Já o acampamento ou ocupações de terra, né, concentram famílias de trabalhadores rurais que aguardam, né, pela regularização, que podem ou não acontecer de acordo com a resolução das disputas jurídicas. Tá? Então, acampamento é aquelas pessoas que estão lá na beira da estrada, certo? E tudo mais. De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, aí, foi constatado que em 2011 havia 200 mil famílias, cara, acampadas sob coordenação de todos os movimentos sociais do campo. 200 mil pessoas querendo propriedade. Tá?